Hello, aqui é o Rocheton Vimbondo e estou cá por estes meios que é para falar um pouco do estado psicológico das pessoas realmente que falam português, da colônia portuguesa, das colônias portuguesas, os nossos familiares, amigos, conhecidos e aquelas pessoas com quem a gente vai vendo no ciclo do dia a dia. É assim, olha, a colonização destruiu o estado psicológico das pessoas em África, dessas colônias portuguesas, tá vendo? Porque foram os portugueses que mais duraram mais tempo em África, tá vendo? Dentro dessas colônias, desses países, desses sítios que hoje em dia são divididos como países, estás a ver? E os portugueses são povos que realmente foram submetidos ao catolicismo, tá vendo? E essa religião eles fizeram como forma, como arma que é para induzir erros às pessoas de África, principalmente as pessoas das tais colônias, que é Angola, Moçambique, Cabo Verde, Santo Tomé, essas cenas todas, estás a ver? Esse pessoal ultimamente tem estado com um estado psicologicamente muito destruído, tá vendo? Eles defendem o que não conhecem, dão a vida porque daquilo que eles não entendem e diariamente usam expressões, frases que realmente não faz sentido coisa nenhuma. Tá entendendo? Esse pessoal tem sempre como prioridade, durante o dia, eles falam mais de 5.000 ou 10.000, ou tudo que sai na boca deles é acompanhado com Deus e Jesus. Tudo que sai na boca deles é acompanhado por Deus e Jesus. Hein? São pessoas que não velam pela situação, não estudam a situação, não analisam os problemas que é para construir uma situação. Se alguém estiver doente, só Deus é quem sabe. Hein? Se alguém estiver doente, só Deus é quem sabe. Mas levam o paciente no hospital. Mesmo apanhando drogas dentro do hospital, a darem injeções erradas, só Deus é quem sabe. A pessoa morre, só Deus é quem sabe. Conseguiu um trabalho, graças a Deus. Conseguiu comprou um sapato, graças a Deus. Tem comida na mesa, graças a Deus. Tudo é graças a Deus, só Deus é quem sabe, só Deus é quem sabe, em nome de Jesus, só Deus é quem sabe. É difícil conversar com esse tipo de gente. Pessoas que não têm soluções na cabeça, não conseguem analisar a situação em que a gente se encontra no presente. O estado psicológico desse povo está completamente destruído. Está completamente destruído. Tudo que sai na boca dele, só Deus é quem sabe. Graças a Deus, Jesus diz, Jesus daquilo. Tu estás a conversar, estás à procura de soluções, estás à procura de não sei o quê, coisas que realmente podem te ajudar a sair daquela epidemia. E de repente o receptor, a pessoa com quem você está a conversar, tudo que sai da boca é só Deus é quem sabe, só Deus é quem sabe. Hein? Mas o que será dessas pessoas sem esse Deus? Um Deus que realmente é remoto, um Deus que apareceu recentemente. Hein? Um Deus que apareceu recentemente após as invasões portuguesas em África. Que eles tiveram que trazer esse material que é para induzir erros nos povos de África, que é para deixarem os seus ancestrais, deixarem as suas culturas, que é para abraçarem esse Deus invisível que eles tanto falam. Hein? Um Deus falso. Um Deus que motivou a colonização, um Deus que motivou a escravidão. Um Deus que matou milhares e milhares de negros em África em nome deste tal Deus. As pessoas hoje em dia não têm tempo de analisar a realidade em que a gente se encontra.
Hein? Aonde é que a gente vai? Aonde é que a gente vai? Como é que a gente vai poder transmitir boas mensagens às futuras gerações que é para preservarem a raça negra nesse planeta Terra que está cada vez mais pior do que aquilo que a gente consegue imaginar? Nós vivemos num mundo em guerra. A doutrina europeia não tem nada a ver conosco. Nós temos que pegar os nossos pilares, temos que nos assegurar aos pilares dos nossos ancestrais. A sua realidade psicológica, física, biológica, e química e as outras essências, que é para a gente podermos nos manter e defender essa guerra com que a gente está vivendo nesse momento. Porque graças a Deus toda hora, mas por quê? Hein? Será que a gente consegue manter uma conversa positiva? Trabalhar nós os dois em busca de soluções? Hein? Será que é possível a gente trabalharmos os dois de mão dadas à procura de soluções? Sem a presença desse Deus, sem a presença desse Jesus invisível que vocês nunca viram e defendem tanto? Hein? Come on, Dan. É tempo da gente crescer, é tempo da gente crescer e transmitir boas informações à nova geração. Que é para ver se eles passam isso nas outras gerações. Vocês têm que se libertar dessa mentalidade colonizada. Têm que se libertar desta mentalidade colonizada. Porque isso está a vos destruir cada vez mais sem vocês se aperceberem do que vocês estão a causar. A língua tem magnético. O que sai da língua, o que a gente fala, é magnética. Hein? Se você não espalhar boas notícias, você está a destruir a tua raça, que é para defender uma outra raça. Deus é um contexto português. Deus é um contexto português. Nenhum inglês aqui no planeta Terra vai trocar o God por Deus. Porque não é tradução. Cada pessoa tem a sua expressão. Não é tradução, cada pessoa tem a sua expressão. É magnético. Os ingleses defendem os seus ancestrais, defendem os ancestrais deles. Por isso é que eles dizem God. A mesma coisa do German. Porque eles são todos do mesmo ciclo. Em nenhuma parte do mundo que não se fala português usam a palavra Deus. Deus é um contexto português que passaram os escravos e os colonizados, que hoje em dia estão a lutar, estão a defender contextos que realmente não entendem. Procura entender. Porque Deus é em Nzambi. Não, Deus não é em Nzambi coisa nenhuma. Nzambi não é Deus coisa nenhuma. Deus é um contexto português. Nzambi é um contexto bantum. Tem-se dito que os portugueses ficaram em África durante 500 anos. Por que eles não traduzem? Por que eles não param ainda de falar Deus, que é para utilizar a palavra Nzambi no cotidiano deles, nas igrejas deles? Ou na política deles, ou na essência deles? Por que eles não... Se é tradução, por que eles também não usam Nzambi de vez em quando? Você tem que entender o estado psicológico, tem que entender as armadilhas que esses maguês construíram dentro dos vossos crânios. Que tem-vos feito assim, gente que não tem tempos de pensar. Vocês têm que começar a analisar, pensar a realidade em que a gente está a viver. E abandonar esse Deus, esse Jesus que vocês estão a seguir, que tem-vos feito cada vez mais, sei lá como é que eu posso dizer. Eu não quero ofender, não quero usar expressões que realmente não vale a pena ser, porque isso é nabice mesmo. É ser nabo. Como é que um adulto consegue... não consegue analisar os fatos? Não consegue analisar as evidências até o presente? Se tivesse ainda 5 anos, ainda acreditava. Mas não, você já é um mais velho, já é mais velha, mas ainda continua a cometer os mesmos erros. Não tem tempo de fazer análise política, histórica, geográfica.
É tempo de você sentar e começar a analisar. Pega mais livro, leia mais, faça pesquisa. Hein? Tenta compreender o que é ser um pan-africano. Tenta compreender o que são línguas, o que são frequências. Hein? Tenta compreender quais são as tuas origens. Tenta compreender isso. Olha, mais uma vez, Rocheton Vimbundo, eu só fiz esse vídeo que é para vos alertar algumas cenas que realmente eu tenho visto durante muita coisa, porque conviver com esse tipo de gente realmente é um pouco difícil. Tá vendo? A gente está a falar coisas importantes, eles só dizem graças a Deus, graças a Deus. Tem gente que está doente, eles só dizem Deus é quem sabe, Deus é quem sabe. Tem gente a morrer, só diz, porque o Deus é o Deus, é o Deus. Tem gente, tem que ter muito cuidado com esse tipo de gente. Porque esse tipo de gente não tem visão progressiva. São gentes isoladas, gentes que não constroem para um progresso ao seu seio. Tá vendo? São gente que só pensam neles. São gente que não querem trabalhar numa comunidade, não estão interessados no desenvolvimento da raça negra, não estão interessados no seio político da raça negra, não estão interessados no desenvolvimento da criança negra. Hein? Tudo que eles fazem é só Deus, é só Deus, é só Deus, porque eles pensam que, usando a frase Deus, os brancos vão lhes tratar como diferente, uma coisa assim. Não, os brancos eles estão felizes quando você começa a entrar nessa patavice. Eles ficam felizes porque eles já olha, aquele é inofensivo. Eles não estão a lutar para a libertação do seu povo. Nós somos povos oprimidos nesse mundo. Será que também é o seu Deus é quem sabe? É vontade de Deus? A escravidão também foi vontade de Deus? As mortes que os portugueses cometeram em África também foi vontade de Deus? Hein? Come on, irmão. Come on, irmã. É tempo de pensar, tempo de analisar. Vocês são grandes. É triste vocês fazerem esse tipo de papel, estás a ver? É triste mesmo, mas é muito triste. Hein? Vocês têm que amar mais a raça negra. Têm que amar os vossos ancestrais. Todo aquele ciclo da tua família, das pessoas que você conhece que morrem, são parte da tua ancestralidade. Você está aqui por uma causa. Você está aqui porque alguém, 200, 500, 300, ou 600, 700, 1000 anos atrás, esse alguém fez a questão de reproduzir alguém que está ligado ao teu DNA. Como é que você vai aceitar que esses portugueses, esses brancos burros, chegam lá e vos aldrabam porque não, vocês têm que deixar esse tipo de feijão, porque têm que comer esse tipo de milho, têm que comer porque o Deus é quem mandou. Hein? Vocês têm que abandonar vossas árvores porque é feitiço. Você tem que abandonar não sei o quê porque é o Jesus quem mandou. E o tal Jesus que eles estão a oferecer é um Jesus da pele deles. O tal Deus que eles estão a vos oferecer é a semelhança deles. O gajo que está a vos colonizar é a semelhança do tal Deus. Come on. Come on. Já é tempo de você crescer, é? Para ainda, pensa ainda bem, é? Pensa ainda bem, pensa ainda bem. Para mesmo, pensa. Hein? Pensa mesmo. Será mesmo que esse Deus mesmo tem mesmo a ver contigo? Hã? Você está abandonando Tom Zambi que é mesmo para se pendurar nesse Deus. O espanhol não faz isso, é? Mesmo a palavra se parecendo igual, mas eles não trocam o Deus dele com o Deus, com Deus português. Não, porque a tradução não tem nada a ver com a tradução. Não tem nada a ver com a tradução. É o ciclo magnético de todos os povos na Terra. Por isso é que você vai na China e alguns sítios da Mongólia, eles carregam Buda.
Por isso é que você vai para a Ásia, Saudi Arábia, Catar e outros sítios, Iraque, Irã, eles carregam o Mohammed. Alan. Tá a entender? Tu vens cá para a Europa, tu vais para a Inglaterra, eles carregam God. God. O God é o mais powerful porque os ingleses estão a se espalhar a nível mundial. O God tem mais poder porque os ingleses estão a se espalhar a nível mundial. Todo mundo que fala inglês tem que usar a palavra God. Entenda o que são frequências. Frequências magnéticas. Entenda o que são frequências magnéticas. Entenda o que são frequências magnéticas. Tu não vês, aqui no espaço é um espaço feito de onda. Essas ondas carregam frequências magnéticas. Os ingleses vivem pelos seus ancestrais. Eles cuidam dos cemitérios, cuidam dos mortos, celebram a passagem de mortos que eles perderam durante séculos. É isso que a gente devia fazer. Cuidar dos ancestrais, que é para a gente ter power, que é para a gente ter força e combater nesse mundo. Parem de seguir esses burros dos portugueses, man. Olha, ouve esse vídeo, aqui é o Rocheton Vimbundo. Mais uma vez, se você entendeste bem esse vídeo, que faças uma análise. Se não tiveres a entender, que estudes, pegues livros e tenta analisar o contexto e a realidade em que a gente está a viver nesse momento. Mais uma vez, One Love. Leva mal se quiseres. Se não quiseres, conforme eu disse, tenta analisar o vídeo. Yeah? Eu fico por aqui. Basei. Tchau.